Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, pagais a cada um conforme suas obras, conforme suas obras. Senhor, pagais a cada um conforme suas obras, conforme suas obras. É exatamente esse o resumo da mensagem que nós acabamos de escutar, seja da primeira leitura da carta de Paulo aos Romanos, mas também do Evangelho. O Senhor, Ele vai pagar a cada um conforme as suas obras. Diga isso para você mesmo: o Senhor vai pagar a cada um conforme as suas obras. E isso, meus irmãos, minhas irmãs, você que veio para a missa do Clube de Evangelização nessa quarta-feira, você que acompanha de casa, você que vai receber depois essa mensagem, que vai ficar postada aí na internet, isso chama a cada um de nós a responsabilidade com a nossa caminhada sobre essa terra. Nós vemos Paulo, nesse capítulo 2 da carta aos Romanos, exortando os judeus que se sentiam melhores do que os outros e se sentiam no direito de julgar, mas eles viviam somente de aparência, assim como Jesus está falando para os fariseus, duramente no Evangelho: ai de vós, fariseus. Jesus está corrigindo o caminho, dando uma oportunidade. Ele vai dizer: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Ai de vós, porque vocês estão só nas obras externas, onde vocês aparecem para as pessoas com a aparência de piedade, mas por dentro, aí ele vai continuar, não é? Vós deveis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, gostais de ser descumprimentados nas praças públicas, porque vocês aparentam virtude, piedade. E olha a dureza de Jesus. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Estão cheios de podridão no íntimo do coração.
Deus está nos chamando a atenção a partir da liturgia de hoje, exatamente para a responsabilidade que nós devemos ter sobre a nossa caminhada e o nosso processo de conversão. Está nas nossas mãos. Toda a graça de Deus é dispensada. A gente chama isso na teologia de economia da salvação. Quando Deus institui mandamentos e Ele nos exige algo, Ele nos dá a graça para que nós vivamos aquilo que Ele está exigindo. Não é como os mestres da lei, que colocam fardos pesados, e Jesus vai dizer, olha, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Nós precisamos ter a consciência hoje, clareada pela palavra, exatamente para nós entendermos que tudo aquilo que Deus pede de nós, Ele tem graça dispensada para que nós consigamos viver. Porém, nós precisamos dar o passo na direção do Senhor. Nós precisamos dar o passo de buscá-lo. Nós precisamos dar o passo de dizer, deixar o próprio Senhor, a própria graça de Deus que nos toca. Por exemplo, quando a gente toma a decisão, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, já é a graça de Deus nos tocando. E quando nós falamos, Deus, eu quero te amar, Ele já está com as mãos estendidas para nós, nos dando aquilo que nós precisamos para nós amá-lo sobre todas as coisas, para que nós o amemos sobre todas as coisas. E é exatamente essa a economia da salvação. Quando Deus nos pede para que nós deixemos algo que está nos prejudicando a nossa vida, uma espécie de vício, de pecado, de uma coisa que a gente sabe que está errada, que está consumindo a nossa energia espiritual, a nossa força espiritual. Deus tem para aqueles que são movidos a viver esse chamado, a graça para que se viva. É muito bonito a gente ver quando Santo Agostinho escreve as Confissões. Santo Agostinho, ele escreve sua autobiografia. Mas é tão bonito ler as Confissões de Santo Agostinho, porque é a autobiografia de alguém que está confessando para Deus a história dele. Ele está contando para o Deus que o viu viver. E tem um dado momento que Agostinho, ele vai dizer que ele tinha deixado o poder, porque ele exercia um cargo importante, ele tinha contato com as pessoas mais importantes do império, porque ele ensinava a oratória, então ele tinha contato com os reis, com os príncipes, com as pessoas da corte, então ele ganhava também muito dinheiro, então ele fala, eu me libertei do poder, eu me libertei do apego ao dinheiro. Mas o que eu não consigo, ele vai falar no capítulo 8 lá das Confissões, o que eu não consigo, o que eu tenho dificuldade, que eu tive dificuldade, ele contando para Deus, foi em relação à castidade, a toda a paixão que ardia dentro do meu coração pelas mulheres. E aí ele confessa para Deus que em muitos momentos ele pensou em pedir para Deus o dom da castidade. E aí ele fala assim, Deus, agora não, deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Porque Agostinho, quando foi sendo tocado por Deus, ele foi compreendendo a economia da salvação. Que se verdadeiramente ele pedisse de todo o coração para Deus aquele dom que era necessário para a santificação, para a vivência coerente da vida dele de cristão, que Deus lhe daria. Que Deus daria para ele força de resistir, que Deus faria com a abertura do coração dele, com que ele se sentisse vivendo cada vez mais a vida do Espírito do que a vida na carne. Então, por que eu estou contando isso para você? Para dizer para você e para mim que não tem desculpa. A gente pode até querer dar desculpa, mas as desculpas que nós damos são esfarrapadas. Porque toda a graça de Deus é dispensada para que nós vivamos a palavra, os mandamentos, as leis. Toda a graça de Deus é dispensada para nós, para que nós vivamos aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha a palavra que o apóstolo Paulo vai dizer sobre essa realidade que nós temos, que
experimentar. Olha só, para aqueles que perseverando na prática do bem, buscam a glória e a honra e a incorruptibilidade. Nós poderíamos traduzir incorruptibilidade por santidade, por perfeição, por coerência. Deus dará a vida eterna. Porém, para os que por espírito de rebeldia, diga comigo, espírito de rebeldia. Toma cuidado com esse espírito, hein? Toma cuidado com esse espírito, porque foi o espírito de rebeldia que tirou Lúcifer e uma terça parte dos anjos do céu, porque se rebelaram contra a vontade de Deus e disseram: eu não servirei. E por isso que existem os demônios. Deus não criou demônios, Deus criou anjos bons, mas os anjos foram tomados por um espírito de rebeldia, se levantaram contra Deus, contra a vontade de Deus. Depois, esse anjo rebelde, figurado numa serpente, tenta Eva e, consequentemente, Adão, no paraíso, para que eles fossem rebeldes a Deus. Porque Deus tinha dito: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente, nós vamos ver lá no Apocalipse 12, o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, disse para Eva e disse para Adão: se vocês comerem do fruto da árvore do centro do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. E aí o espírito de rebeldia, ora, então se Deus não quer que nós sejamos contra Ele, como Ele, então é por isso que Ele está dizendo para a gente não comer, porque Ele não quer compartilhar a sua condição divina, nós iremos comer. E comeram, e olha, desculpa usar essa palavra, a minha mãe nem gosta que eu falo muito essa palavra. Desde pequena ela era uma das palavras que ela dizia que eu não dizia, não deveria dizer, mas eu vou dizer. Não é um palavrão não, mas é uma palavra ruim. Olha a desgraça que aconteceu na humanidade. A desgraça. Olha, o pecado é a perda da graça. A desgraça que eu estou dizendo é exatamente isso. A gente perde a graça quando a gente peca. A gente sai da graça. E aí, traduzindo teologicamente, dentro do pensamento da Bíblia, da igreja, sair da graça é perder o estado de graça, que me impede de viver a vida no Espírito, que me impede de ter comunhão com Deus, até mesmo de receber o corpo de Cristo na missa, porque eu estou fora da graça, fora da comunhão. Eu cometi um pecado grave, mortal, e isso me afasta da comunhão, rompe a amizade com Deus. E Paulo está alertando aqueles, porém, que por espírito de rebeldia desobedecem à verdade e se submetem à iniquidade. Escutem isso, veja a nossa responsabilidade. Se submetem à iniquidade, estão reservadas ira e indignação, tribulação e angústia para toda pessoa que faz o mal. Para toda pessoa que escolhe o mal. O que Paulo está dizendo? Ele mostra a vida eterna para o que escolhe fazer o bem, o caminho da conversão, e ele mostra a eternidade cheia de tribulação. Olha as palavras que Paulo se utiliza. Tribulação, angústia, isso aqui é o inferno, ele está descrevendo o inferno. Angústia, tribulação, indignação, para todos aqueles que escolhem fazer o mal. Para o judeu, para o grego, pois Deus não faz distinção de pessoas. Olha, eu tive e sempre volto, no ano 2000, no ano santo da graça de Deus, o cardeal Joseph Ratzinger,
que hoje é o nosso Papa Emérito, né? É o mesmo, só que depois ele foi eleito Papa, então ele mudou de nome, ele se chama Bento XVI. E hoje ele é o Papa Emérito que está lá constantemente orando pela igreja, por nós, por cada um de nós. Ele fez uma conferência para catequistas e professores de religião. Se você tiver curiosidade, é só você colocar lá no Google. Cardeal Ratzinger aos professores de religião e catequistas. Vai aparecer lá a conferência, se eu não me engano, do dia 11 de dezembro do ano de 2000, que era o Ano Santo da Graça. Então, durante o Ano Santo, o Papa João Paulo II promoveu vários jubileus, e o cardeal Ratzinger estava no jubileu dos catequistas e professores de religião. E o tema que foi desenvolvido por ele é muito fácil. Tem gente que fala assim, o cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, falava muito difícil. Leia isso, você vai ver que é facinho de entender. E lá ele fala da nova evangelização. E num determinado momento da conferência, ele vai dizer quais são os elementos que não podem faltar à pregação dentro da nova evangelização. Ele apresenta 5. O último é sobre o reino de Deus. E quando ele vai trabalhar sobre o reino de Deus, ele vai falar sobre o juízo de Deus. E ele vai dizer que a pregação sobre o dia do juízo, onde nós seremos julgados, é uma pregação da boa nova, porque gera responsabilidade e nos leva à consciência do compromisso que nós temos com Deus e com a nossa salvação. Porque não adianta jogar para cima de Deus e falar, Deus é bom demais. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Olha o que ele vai dizer. No entanto, as fazes também as coisas erradas. Você está julgando os outros, mas você faz do mesmo jeito. E você pensa que você vai escapar do julgamento de Deus? Pergunta o apóstolo Paulo. Aí ele continua. Ou será que desprezas? Que despreza. Aí ele vai descrever as riquezas de sua bondade. Diga comigo, Deus é rico em bondade, em tolerância, em longanimidade. E aí Paulo vai questionar, não entendendo que a benignidade de Deus é um insistente convite à conversão. Por isso que quando Paulo São Pedro, lá na primeira carta, eu não lembro, é na segunda, que ele vai dizer, né? Que tem muitos que falam, olha, se já tem não sei quantos anos que Deus falou que Jesus ia voltar, que Jesus disse que ia voltar e ele não voltou. E aí ele vai dizer, ele está usando de paciência para conosco, para que não nos percamos. Bata no peito e diga, obrigado, Senhor, pela paciência que o Senhor tem tido comigo, porque o Senhor é rico em bondade. O Senhor é tolerante, o Senhor é longânime, mas essa benignidade, Senhor, bata no peito, é uma insistência para que eu me converta. Para que eu me converta. Dá uma cutucadinha nessa bênção que está do seu lado, diga, para que você se converta. Aleluia. Fala para ele, para que você se converta. Porque o que Deus preparou, fala para ele, o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que escolhem o caminho dele, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, ou coração algum foi capaz de experimentar. Para os que o amam, o obedecem, seguem as suas leis, o Senhor reservou a vida eterna, o céu. É para você que eu estou dizendo isso. Para você que está aqui na frente, para você que está lá atrás, para você que está do lado de cá. Deus preparou o céu para nós e Ele tem sido bondoso, benevolente conosco, paciente, longânime, esperando que nós tenhamos a coragem de dizer, Deus, me converta, muda a minha vida. Você está entendendo? Se não está entendendo, eu vou pegar aqui a palavra de Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Me veio agora, o Espírito Santo soprou no meu ouvido, eu tenho que ir lá, né? Por isso,
assim disse o Senhor: se tu te converteres, eu te converterei. Uai, fala igual os mineiros que estão aqui. Uai, sou. Que trem é esse? Você está entendendo que o passo primeiro tem que ser nosso? Se te converteres, se vieres até mim e disseres a mim: Deus, basta, eu não quero mais isso na minha vida, eu não aceito mais esse pecado, não aceito mais essa infidelidade, não aceito mais viver dessa maneira. Se te converteres, eu te converterei. Na minha presença ficarás, e se souberes separar o que tem valor daquilo que não presta, serás a minha boca. Eles passarão para o teu lado e tu não passarás para o lado dele. As pessoas que você infelizmente muitas vezes segue a onda delas lá fora, elas só estão do jeito que estão porque você ainda não criou vergonha na sua cara de se converter. Porque da boca do Senhor está saindo uma palavra. Se você souber separar o que tem valor daquilo que não presta, você será a minha boca. As pessoas passarão para o nosso lado, elas virão. Para esse povo farei que sejas um muro forte, de bronze. Vão guerrear contra ti, mas não te vencerão, pois contigo eu estarei, para te salvar e livrar. Oráculo do Senhor: das mãos dos malvados eu te livrarei, das garras dos tiranos eu te libertarei. Que Deus maravilhoso! Aplauda esse Deus que está nos chamando à conversão. A responsabilidade é minha. Bata no peito. Minha. Padre Roger cria vergonha nessa cara. Eu estou falando para mim, agora eu falo para você. Padre Roger cria vergonha nessa cara, se converta, rapaz, muda de vida, porque a responsabilidade Deus está colocando nas suas mãos. Amém? Você está entendendo? Se assim nós fizermos, assim nós receberemos de Deus aquilo que nós merecemos. Se assim nós fizermos, nós mereceremos o céu. Mas se nós fizermos o contrário, infelizmente, nós não seremos merecedores do céu. Que pelo menos a misericórdia de Deus nos coloque no purgatório. Por 1 zilhão de anos. Lá já é eternidade, né? Então, a gente não tem muito assim a noção. Já é eternidade. Porque já é eternidade da certeza da salvação. Então a gente vai celebrar umas missas para você. Se eu morrer primeiro, vocês mandam celebrar umas para mim. Né, padre? Para ver se eu saio desse zilhão aí e entro no céu. Mas que nós lutemos, nademos. Eu fico imaginando que a graça de Deus é um oceano, onde a gente tem que nadar abraçada, porque Ele tem tudo para nós, para a nossa salvação. Eu li uma vez um livro, não lembro mais que livro que é, e que narrava a morte de uma pessoa e quando ela chegava no céu. Aí quando ela chegava na antessala, antes de entrar no céu, São Pedro falava assim: olha, está vendo lá aqueles, diz que tinha lá um monte de galpões, está vendo aqueles galpões lá? Eu vou te dar o seu número e você vai lá e você vai achar uma caixa com o seu nome. Vai estar a data do seu nascimento e o dia da sua morte. Né? Que era aquela hora. Aí a pessoa fala: mas o que tem lá? Ele vai lá. E aí a pessoa pegava o número e ia, demorava para achar, imagina? Aquele monte de galpão, até achar o número do galpão, a fileira certa, a chegar na caixa. Quando puxava a caixa e abria, estava escrito: todas as graças que você deixou de receber, porque você não pediu. Santo Afonso Maria de Ligório, no livro que ele escreve sobre a oração, ele vai dizer assim:
Quem reza se salva, quem não reza se condena. O maior drama daqueles que estão condenados é saber que poderiam ter se salvado se rezassem, mas agora não tem mais tempo para rezar. Eu estou rindo porque o trem é bruto. Porque hoje Deus, com muito amor, com esse sorriso, veja no meu sorriso, o sorriso de Deus para você. Deus está convidando você a fazer parte dos eleitos, daqueles 144 mil que João viu, que são os salvos. Eu quero que o meu nome esteja lá, e eu desejo de todo o meu coração que você que veio na missa do Clube da Evangelização hoje, que o seu nome seja um daqueles 144 mil, os salvos, aqueles que foram salvos, aqueles que receberam a herança, a vida eterna. Eu sonho, e não pense que 144 mil ali é só 144 mil, senão nós estamos no sal, né? O tanto de gente que já existiu até hoje não é um número, é um número que simboliza um infinito, uma infinidade de pessoas. Os irmãos que pensam que é só 144 mil, que tem uma doutrina assim, eles estão redondamente errados. Segura a mão de quem está do seu lado. Dá um sorriso para ele e diga: eu estou vendo o seu nome entre os 144 mil, aleluia, aleluia. Balança a mão dele e diga: é nós lá no céu, eu e você, convocados por Deus. Balança a mão dele e diga: é nós, meu irmão, eu tenho certeza, o meu nome está lá, e eu vou lutar para o meu nome não ser tirado dos 144 mil. Aleluia, glória a Deus. A receita nós recebemos: não julgar ninguém e achar que a gente é melhor, sair das aparências, tão piedoso, tão santinho, olha lá, usa até uma saiotona. Espera aí, roupa, penduricalho não salva ninguém, a não ser a determinação do coração de escolher o que é bom, o que é certo. Não estou aqui criticando, não, continua usando a sua saiota, mas se converta. Estou aqui com a minha cadeia, sou consagrada a Nossa Senhora pelo médico de São Luís, Grignon Maria de Montfort, desde o ano de 2003. Mas essa cadeia não me dá a garantia da minha salvação. A garantia da minha salvação está nessa atitude de ir constantemente até a graça de Deus e pedir: Deus, me ajude a vencer esse meu defeito, essa minha imperfeição, esse pecado grudento que toda hora eu vou lá e confesso para o meu irmão padre, que eu não posso confessar diante do espelho. Seria bom, né? Eu mesmo me absolvo, mas eu tenho que passar pela vergonha de falar: eu pequei. Essa semana mesmo, ontem eu me confessei. O padre estava na capela na minha casa fazendo oração. Eu falei assim: você pode me confessar? Ele: aqui? Eu falei: é. E se os outros ouvirem, qual o problema? Me confessei, ele me deu absolvição, porque eu não quero que na minha vida prevaleça o pecado, mas a graça de Deus. Faça essa escolha e você será feliz eternamente. Se você já experimentou alguma felicidade aqui, já experimentou alguma coisa feliz assim? Né? Você imagina o que vai ser o céu, uma felicidade eterna. Agora, se você já experimentou uma tristeza aqui, já? Imagina o que é a eternidade na tristeza. Eu prefiro a felicidade. Não? E você? Então fique em pé um pouquinho na presença do Senhor. Deus está aqui. Ergue os seus braços lá no alto. Respira fundo. Você viu que o padre não te acusou de nada, o padre só te propôs, né? Entendeu? Dá um sorriso para Deus e diga: obrigado, meu Deus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado por me cuidar assim, cuidar assim de mim, meu Deus. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Vai agradecendo a Deus agora por Ele não ter desistido de você. Talvez você já tenha dado tantos motivos para Deus desistir de você. O salmista vai rezar, né? Se o Senhor levasse em conta as nossas faltas, quem haveria de subsistir? Então fala agora para Deus: Deus,
Obrigado por não teres desistido de mim. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer pela paciência que o Senhor teve naqueles anos, dos meus 13 anos de idade até os 19, onde eu andei no pecado, longe de ti. O Senhor teve paciência. O Senhor foi benevolente, longânime. O Senhor foi tão maravilhoso comigo. O Senhor me visitou naquele lugar. O Senhor me deu uma nova chance. E hoje, Senhor, diante da sua palavra, eu quero me comprometer a abrir-me cada vez mais à sua graça, para que a sua graça me santifique, para que a sua graça me transforme, para que o seu Espírito, que é santificador, realize em mim uma obra nova. Hoje eu estou tomando de novo a minha decisão. Eu quero me converter, então me converta, Senhor. Fala para Ele agora, porque Ele disse: se te converteres, eu te converterei. Fala para Ele agora: eu quero, se é do fundo do seu coração. Fala para Deus agora: eu quero pegar na sua mão, eu quero pegar na sua graça, eu quero experimentar o seu perdão, Deus. Eu quero experimentar a vida nova, Deus, que o Senhor tem para mim. Olha eu aqui, faz na minha vida essa obra nova que o Senhor tem. Faz, Senhor, me coloca no rumo certo, no prumo. Ajeita a minha vida, eu te dou liberdade, Senhor. Eu te dou liberdade nessa noite. Faz uma obra nova em mim. Muito obrigado, Muito Jesus. obrigado, Senhor. Se os bons combates eu não combater, Canta para Ele. Minha coroa não conquistarei, se minha carreira eu não completar. De que vale a minha fé tanto guardar, se perseguido aqui eu não sou, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Ergue os braços e canta pra Ele. Viver pra mim é Cristo, ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar o céu. Mais uma vez, se os bons combates, canta. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Igreja decidida, declara: viver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar Até chegar ao céu. até chegar ao céu. Mais uma vez, diga isso: até chegar ao céu. Até chegar ao céu. Chegar ao céu. Até chegar ao céu. Canta mais uma vez: até chegar ao céu. Você vai lutar, você vai se colocar na graça diante do Senhor até chegar ao céu. Mais uma vez, declara, determina. Até chegar ao céu. Aplauda a misericórdia, a bondade, a longanimidade, a benevolência de Deus, que até o dia de hoje nos deu uma chance para que nós nos convertêssemos. Aplaude seu irmão pela decisão que ele tomou nessa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.